Olá, pessoal, eu sou Tatiana. Bem-vindos mais uma vez ao meu projeto Conexão Especial. Um projeto que tem minimamente como objetivo, eu digo minimamente porque eu tenho muita coisa que eu estou inventando para esse projeto, mas tem o objetivo de conectar pessoas. Hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa lá da minha história do passado, que hoje vocês vão conhecer um pouquinho, que é o professor Marcos Bueno, doutor Marcos Bueno. E aí, Marcos, fala um pouquinho quem é você, apresente-se para o pessoal. Tá bom, Tatiana. Primeiro, eu quero agradecer muito pelo convite, né, de estar aqui nessa gravação com você, nessa live com você. Faz muito tempo, né, que a gente não se vê, não se fala. Você, o nosso querido Fábio, né, grande companheiro, grande amigo, né. Então, vou fazer assim um pequeno resumo da minha biografia, né, minha história, né, história de vida, né. Então, eu vou até, não vou falar muito da infância, adolescência, porque senão tem que passar umas 2 horas falando, né? Muitas artes, né? Eu vou falar assim, que eu fui um aluno do Senai, eu posso dizer com muita tranquilidade, né? Devido aos bullying que eu passei, né? No ensino primário, né? Antigo primário, né? E depois até no começo do ginasial, aquilo realmente me afetaram terrivelmente, né? E quem me recuperou e me salvou foi o Senai, a escola Senai, né? Fiz 2 cursos no Senai, fui trabalhar em empresas como menor aprendiz na época, né? Fiz um curso de desenho que eu percebi o seguinte, que eu não podia simplesmente me acomodar nos cursos que eu fiz pelo Senai de aprendizagem, né? E ferramentaria, porque eu ia ser mais um, né? E graças a Deus eu entendi, né? Que eu tinha que ser, de alguma forma, eu não podia ser conformado. Então, eu fui inconformado. Essa é a verdade, né? Graças a Deus, né, Marcos? Você foi. Graças a Deus, se eu não fosse esse inconformado, Tatiana, eu hoje continuaria na fábrica, lá na SICA, né? Como foi meu primeiro emprego como menor aprendiz, né? Que eu ficava 6 meses na SICA, 6 meses no Senai. Na época era assim o curso de aprendizagem do Senai, né? E hoje eu tive uma surpresa até agradável, vendo um vídeo do Max Geringer, né, que é um cara que eu gosto, né? Ah, conheço. Ele trabalhou na SICA na mesma época que eu. Veja Olha, bem, que veja bem. coincidência. É, coincidência. Só que a diferença é que eu, por ser menor aprendiz, eu trabalhava numa seção chamada metalgráfica, era a seção que fazia as latas. E o Max Geringer, como menor aprendiz, e no caso ele era um office boy praticamente, né, com 15 anos, ele trabalhou na seção de planejamento. Mas, enfim, foram 2 histórias muito parecidas, né? Só que a gente foi, cada um seguindo o seu caminho. Eu não conheci ele na época, né? Mas eu fiquei feliz de saber que ele também passou pela mesma empresa que eu passei, né? Foi muito interessante. Bom, daí eu percebi o seguinte, que eu não queria aquela vida de menor aprendiz, né? Que o Senai tinha me preparado, né? Mas que me ajudou, né? Sem o Senai, Com eu não estaria certeza, hoje aqui. com Sem o certeza. Senai, eu não teria feito o curso de agrimensura que eu fiz na época, fiz em São Paulo, né? Quando fui trabalhar estudar em São Paulo, não teria feito o curso de psicologia, não teria feito as 2 pós-graduações que eu fiz, né, na área de administração, né, uma na FGV e a outra na UFO, né, não teria feito o mestrado em engenharia de produção na Federal de Santa Catarina e muito menos teria feito doutorado em psicologia na PUC. Né? Uau. Então eu vejo, né, Tatiana, a gente precisa ter essa gratidão, né? Eu acho que Sim. ao Senai eu devo tudo isso. Né? E, de uma certa forma, eu retribuí um pouquinho, né, de tudo que o Senai me deu, quando aqui em Catalão eu era chefe do setor de desenvolvimento pessoal aqui da Goiás Fértil na época, na década de 80, né? E nós não tínhamos nenhuma escola profissionalizante aqui. E aí eu lembrei, como aluno do Senai, né? E eu fui a Goiânia, e na época a gente já usava os cursos do Senai, né? Só que um instrutor vinha de Goiânia todo mês, né? E vinha dar os cursos para nós na Goiás Fértil da época, nós tínhamos 1.500 empregados, né? Mas na cidade não tinha nenhum curso profissionalizante, não tinha nem faculdades, universidades, não tinha nada disso. Né? Olha bem o que aconteceu. Um belo dia, né, o nosso motorista foi buscar o instrutor em Goiânia, né, e na ida aconteceu um acidente. Né? Uma senhora que estava vindo em sentido de Goiânia para Catalão bateu no carro do nosso motorista. Né?
e esse motorista ficou ferido na perna, a mulher também ficou bastante machucada, mas foi o suficiente para me provocar um estalo, uma mudança, né? E aí eu pensei o seguinte, falei, eu não vou colocar mais ninguém em risco por causa de curso nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou em Goiânia conversar com o diretor do Senai e pedir para ele instalar uma unidade do Senai em Catalão, entendeu? E aí realmente foi o que eu fiz. Ninguém sabe dessa história, entendeu? Entendi. Mas, Eu Marcos, acho que aqui em Catalão, acho que a maioria do povo catalão não sabe nem que fui eu que trouxe o Senai para cá, né? Porque eu não sou político e não fico fazendo propaganda, né? E aí, bom, fui lá, conversei com o Paulo Vargas, né, diretor do Senai, diretor regional, me ouviu, né, e me mostrou um outro ofício que tinha na mesa dele, nunca me esqueço dessa cena. Falou, Marcos, eu tenho um ofício aqui da prefeitura de Tumbiara, que é a mesma coisa que você está pedindo, a instalação do Senai, lá em Catalão. Se você conseguir fazer uma parceria, né, com as empresas de Catalão, e eu aqui entro com o Senai, em um mês, eu monto o Senai em Catalão. E aí eu vou correndo para Catalão, falei com o prefeito, que era o Alei Margot na época, né? Ele imediatamente chamou a secretária de Educação, que era a professora Natividade, né, que foi diretora daqui da UFG Catalão muitos anos, uma grande professora, né? E ela foi me ajudando, e aí eu fui na mineração Catalão, né? O gerente de lá também era o Ney, né? Concordou. O gerente da Copebras, que foi o Cláudio Chini, né? Também concordou, e eu, representando a Goiás Fert, fizemos, então, esse grupo, né? Esse pool, né? De empresas, prefeitura e o Senai, e assim saiu o Senai de Catalão, que foi inaugurado em 1988. Né? Foi um Marcos, projeto... vamos lá na quero nossa... brindar Vamos a brindar, vamos essa brindar. conquista. Tchim, que Tchim, tchim. um brinde. Um brinde. Eu estou Vou tomar. tomando um golinho aqui, eu estou tomando um Que chá bom, de né? hibisco. Que Cara, bom. Eu vou aqui na minha o aguinha, né? cheiro, Famosa. passe vontade. Eu pus até uma xícara transparente, né? Estou brindando em homenagem a essa grande conquista, né? Do Senai ao Senai. O Isso, Senai da sua isso. infância ao Senai da vida Isso, adulta, né? exatamente. Daria até um Então, belo artigo, né? Do exato, Senai o da minha Senai, infância ao Senai da minha vida atual, né? Realmente, foi uma exatamente. bela citação sua, muito boa, viu, Tatiana? Esse chá aqui, Marcos, eu batizei ele de chá da felicidade, em sua homenagem. Que bom, obrigado. Ele tem hibisco, certo? São pétalas de hibisco. Ele tem mel, ele tem um pouquinho de anis estrelado, certo? E ele tem uma colherinha de óleo de coco, porque eu Depois você me uso... manda, depois você Sim, me manda a receita, não vai esquecer não, hein? vou colocar aqui no vídeo a receita. Isso, E eu ótimo. estou usando esse chá, uma gotinha, né, de Wild Orange, que é um óleo essencial da doTERRA, que eu gosto muito. E Que bom. ele chama chá da felicidade porque os cítricos, né, e a Wild Orange, que é laranja-lima, né, em português, é laranja selvagem na tradução, mas a planta é a laranja-lima. Wild Orange ele tem uma substância chamada limoneno, e esse limoneno ele dá uma elevada no humor. Então, se eu pudesse falar assim, ó, esse aqui ajuda a dar um pouquinho de alegria, é um raio de sol que entra na vida da gente. É o Que Wild bom, Orange. muito Nossa, bom, é essa excelente. grande conquista sua. Saúde! Que bom. Saúde, 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 né? Saúde a todos nós. E você citou a palavra agora, raio de sol, né? Então, parece que você vai até adivinhando as coisas que eu fiz, né? O que você fez? A escola, eu criei uma escola infantil chamada Raio de Sol, aqui em Catalão. É, eu sempre tive uma queda, né? Uma vocação para a educação, né? Sempre tive, né? Porque a minha educação básica inicial foi muito tumultuada, muito difícil, sabe? Realmente não dá para falar agora porque o tempo não permite, mas foi muito difícil. Então, eu acho que isso talvez seja uma forma de retribuir, né? As coisas que eu passei de ruim e fui ajudado, né? Como eu tive, né? Uma professora no terceiro ano primário, Maria Aparecida, que eu nunca esqueço dela, que foi a mulher que me recuperou na educação. Porque antes eu tinha passado por 2 bullying, né? Um no primeiro ano primário, né? E um
na segunda série do ginásio antigo, né? Antigo ginásio, né? E essa mulher realmente foi a que me recuperou, né? Então, o que aconteceu? Quando eu vim morar em Catalão e trabalhar na Goiás Fértil, né? Que foi onde eu fiz a parceria com o Senai, aí, na época, eu acabei me envolvendo com a associação, né, dos servidores da Goiás Fértil, chamada Asgofértil, né, que eu fui diretor, fui vice-presidente, presidente, fiz parte do conselho, né, participei de vários projetos que foram feitos pela associação. Na época, foi um trabalho pioneiro em Catalão. Nós tivemos uma cooperativa de consumo, uma cooperativa de crédito, uma farmácia, um ambulatório médico odontológico, né, um clube campestre todinho montado, fantástico, maravilhoso. Foi uma época de ouro, eu considero, na minha vida, né? Então, e lá, um dos projetos pioneiros que eu fiz foi a criação da escolinha infantil, né, justamente para os filhos dos funcionários da Goiás Fértil. E aí, na época, por alguma inspiração divina, eu chamei de Raio de Sol, a Marcos, escolinha. você acaba de ganhar, então, o troféu Raio de Sol, que eu vou mandar para você, em catalão, Que bom, obrigado. um vidrinho de óleo essencial Wild On. Que Você ótimo, acabou muito de bom, ganhar, tá, esse prêmio, tá bom? E eu vou muito sortear bom. para você. Você pode fazer um movimento aí em catalão, para as pessoas de catalão. Se você se puder entregar, né, a pessoa pega na porta, sem ter contato físico, né? Tá, Ou se quiser que eu mando para o endereço da pessoa, também posso mandar por correio, tranquilo. tá, Vou sortear também para alguém de ótimo, catalão, né? muito bom. E vou sortear para os catalanos, né? E vou deixar você escolher uma pessoa. Então, são 3 prêmios. Um Wild Orange para você, um Wild Orange para alguém de catalão, que sair para o sorteio, e um por indicação sua. Que bom, Você vai obrigado. escolher alguém que você acha que merece, em catalão, o prêmio Raio de Sol. Que bom, Aí eu vou mandar para ela. São 3, né? ótimo, muito bom. E eu vou, né, vou doar 2 livros, né, como te falei já, né, que são esse daqui, né, Imersões em Psicodinâmica do Trabalho, que foi minha linha de pesquisa e doutorado, e esse daqui, né, que é um livro que é Como o Escritor Literário Trabalho, trabalha como que é a versão resumida da minha tese, né? Aí depois você vê quem for sorteado aí, que você vai fazer um esqueminha para sortear, Sim. manda o endereço e o nome da pessoa que eu mando pelo correio com o maior prazer e autografado, né? Eu acho que o meu autógrafo vai valer mais que o livro, né? Muita arrogância, né? Então, para mim, Continuando, né? para mim valeria, sabe? Para mim valeria. Então, assim, a gente escolheu para essa conversa hoje, né? O ser terapêutico, o Isso, ser que isso. cuida de si e do outro. Isso, Então, ele exatamente. escolhido pelo professor doutor Marcos Bueno, e ele tirou de um livro especial que ele escreveu. Foi, E foi, assim, exatamente. eu queria dar esse livro, Afetividade, Isso, certo? afetividade. E eu Exatamente. queria dar um depoimento, eu queria contar para todo mundo por que é que eu trouxe o Marcos aqui hoje. Tá bom. Então, assim, lá em 1900 bolinhas, eu não lembro quanto, eu era praticante de meditação Raja Yoga, né? Dava aulas de meditação aqui na terrinha de Araguari. E o Marcos um dia foi assistir alguma palestra, né? Que a gente estava promovendo na ocasião. E a minha família estava passando por uma dificuldade muito grande em termos financeiros, a gente estava com muitas complicações financeiras. E meu irmão é Fábio, né? Ele precisava de trabalho na época, né? Ele fazia faculdade lá em Berlândia, e era particular, era paga, a gente não tinha mais condição de manter a faculdade do meu irmão. E aí o Marcos, um belo dia, viu um cartazinho que meu irmão tinha feito no computador, né? E falou assim, Foi, foi. fiz isso aqui. Eu falei, meu irmão. Ele falou, nossa, tô precisando de um cara que faz isso. Eu falei, meu irmão. E É aí, verdade. e aí começou assim uma relação de amizade, de afeto, sabe, de longa data. Então, o Marcos esteve presente assim
no momento mais difícil, né, que a gente estava passando, e ele foi abrindo portas. E ele fez pelo meu irmão, ele treinou meu irmão, ele, sabe, foi um segundo pai para o meu irmão, né? E eu acho assim que nas mãos do Marcos, né, meu irmão se profissionalizou e se apaixonou pelo programa de qualidade, que era o programa que ele estava fazendo na época, e que é a base de todo o trabalho dele até hoje, a gestão de processos, trabalhar com processos. Como se não bastasse, mais para frente um pouquinho, eu tive outros problemas, também precisei de trabalho, e ele me indicou também um trabalho que se tornou, por acaso, também a minha formação na área dos processos, né, que eu também comecei a trabalhar com processos. Então, eu sou formada em administração e psicologia. Né? Depois desse trabalho é que eu descobri minha vocação, né, para a clínica, e aí estou seguindo a carreira clínica. E o Marcos, então, né, a gente perdeu contato, porque cada um seguiu o seu rumo, ele se mudou lá de Berlândia, a gente perdeu contato. Mas eu nunca me esqueci dele, porque eu acho que as pessoas dizem que as lembranças ruins ficam marcadas. Ficam, de fato ficam. Mas as lembranças boas também ficam marcadas. Então, resgatar você para as relações da minha família é uma forma de falar assim, Marcos, você não faz ideia do quanto você foi importante para nós. E nós somos imensamente gratos a você. E eu sinto só lamento que a gente não tenha tido mais convivência. Mas aqui no meu coração eu sentia que não importa o tempo que separou a gente, né? Que eu sentia que eu tinha que fazer esse contato, porque a amizade que existe entre a gente, né? Você, comigo, meu irmão, ela não tem data de validade. É para sempre. Então, eu tenho certeza que você é uma pessoa que cuida das outras pessoas e que dá oportunidade para as outras pessoas e lutou duramente para chegar onde você chegou. Eu sei que você é um homem muito trabalhador e muito estudioso, porque eu testemunhei isso. E você fez do seu esforço um pequeno degrau para que os outros pudessem dar um passo adiante na vida e subir na vida. Então, essa é a minha forma de te agradecer. Certo? Um raio de sol da sua vida. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Você é obrigado a tomar um golinho de água, né? E respirar, né? Na verdade, né, Tatiana, essas palavras suas, né, que realmente me deixam profundamente emocionados, né? Ela é o título principal da minha tese de doutorado na PUC, né, que é As Palavras Transformam. Né? Eu escrevi, a tese foi sobre o escritor literário, né? Mas a frase inicial da tese, ela fala sobre isso, né? Que é a palavra do escritor. Né? Então, eu sempre tive uma ligação, uma conexão muito grande com pessoas e palavras. Né? Eu sempre dei muita importância para isso, pessoas e palavras. Então, essa gratidão que você fala sobre para mim, eu vejo que é um presente, né? É um presente muito grato, muito especial, que eu vou carregar comigo, né? A gente muitas vezes faz coisas na vida, né? Coisas boas e coisas ruins, né? Eu já fiz também muita coisa ruim, né? E a gente muitas vezes não tem a dimensão disso, nem do ruim, nem do bom, né? Isso que você falou, eu creio que tenha sido provavelmente o melhor de mim, né? Foi muito bom, realmente. E eu também acho, né, como espiritualista que eu sou, eu acredito fielmente, né, que nada na nossa vida acontece por acaso, né? E que muitas vezes a gente, sem perceber, sem ter consciência, a gente muitas vezes usados no bom sentido, né, para poder levar uma palavra, levar
um encontro, como a gente fala na psicologia, né? Eu vejo que a psicologia tem duas palavras fantásticas, né? São fenomenológicas, né? Que é encontro e relação, né? Sim, Né? verdade, concordo. Já que eu estudei Gestalt terapia, né? Aí em Uberlândia, né? O grande mestre Ari Riffeld, da PUC de São Paulo, né? Ele falava muito sobre isso e eu fui também aprendendo, né? Que a nossa vida é essa, né? A nossa vida é de encontros, né? Bons e ruins, e relação, também boas e ruins. O que a gente precisa é aprender, né? Aprender tanto com as coisas ruins quanto com as coisas boas, né? As coisas boas, é como você falou agora há pouco, as coisas boas formam uma escada, né? Um degrauzinho que vai subindo, você vai subindo, né? E as coisas ruins faz o inverso, né? Leva a Ela gente. puxa o tapete, né? Puxa, Coisa, exatamente. puxa o tapete. Você vai voltando para trás, né? Né? Então a gente precisa. Eu vejo que essa gravação de hoje, esse encontro de hoje, né? Que você me convidou, para mim, realmente é um encontro de gratidão, né? É um encontro de amor, como a gente aprendeu no Brahma Kumaris, né? E eu me lembro até hoje daquele. Eu não lembro se foi num sábado ou se foi num domingo, né? Lá na escola Raja Yoga de Araguari. Agora me foge um pouco a memória, não sei, mas eu sei que foi no fim de semana. Eu não sei se foi sábado ou domingo, né? Que eu fiz, participei de um encontro em Belo Horizonte, né? Lá com a professora Patrícia, né? Que me indicou você lá em Araguari, né? Eu fui lá, participei, e foi como você falou, né? Olhando no quadro de aviso lá de vocês, né? Tinha lá as mensagens, né? E tinha uma mensagem do Fábio, né? Então, vocês vejam, é como você falou, por isso que eu falo que nada é por acaso. Eu podia não ter olhado aquele quadro, né? Não podia ter olhado, não ter olhado a mensagem do Fábio, mas olhei, né? Olhei e quando eu olhei, eu sinto que aconteceu aí um encontro, né? Esse Sim. encontro mágico, né, de pessoas, né? E aí o Fábio foi trabalhar comigo lá na Granja Planalto. E eu quero que reforçar, viu, Tatiana, que eu, na verdade, o Fábio deu muito mais dele para mim do que eu para ele, sabe? Porque o Fábio é uma pessoa extremamente inteligente, sabe? Um dos caras mais inteligentes que eu conheci. E muito perfeccionista, né? Que eu até falava para ele, ó, rapaz, você sofre porque você é perfeccionista demais. E ele era mesmo, sabe? Ainda é. Mas ainda é, né? Imagino, né? Mas o Fábio e um outro grande amigo dele, depois se tornou também o meu amigo, que foi o Tito, né? Que veio trabalhar junto com o Fábio, né? E construíram, na verdade, foi essa, né? Os dois construíram o programa da qualidade da Granja Planalto, que foi pioneiro no Brasil, tá? E foi uma referência, inclusive, mundial, segundo a auditora do BSI da Inglaterra, a doutora Pamela Banks, né? Que ficou encantada com o Fábio e o Tito, né? Pelo trabalho deles, né? Pela perfeição, pela dedicação, sabe? Foi um trabalho assim maravilhoso, realmente, que eles fizeram naquele escritório da qualidade, né? Chamado ETQC, nunca me esqueço disso, né? Então, por isso que eu falo para você, e aqui eu falo com toda tranquilidade, né? Tenho muita gratidão ao Fábio e ao Tito, e especialmente o Fábio, que foi o pioneiro, né? Que me ajudou muito, na verdade é essa, né? Eu sem o Fábio e depois também sem o Tito, eu não teria feito o que nós fizemos, né? Nós construímos um programa da qualidade, aí nós tivemos uma certificação ISO 9000, que foi uma das primeiras granjas do Brasil a ter certificação ISO 9000, auditada por uma auditoria internacional, que foi da Inglaterra, que era extremamente rigorosa, como quase tudo que se faz na Inglaterra é muito rigoroso, né? E a gente tinha a opção de fazer a auditoria por uma certificadora brasileira e nós optamos por uma certificadora inglesa. Quer dizer, nós optamos pela máxima rigorosidade do processo, né? E realmente, quem viu tudo aquilo que foi feito, os manuais, né? Os processos, né? Os mapas de processos, olha, é realmente uma coisa maravilhosa, a forma visual com que nós montamos, né? toda toda a ISO da Granja Planalto, não é nenhuma granja do Brasil, nem Perdigão, nem Sadia, nem Resende,
nenhuma delas tinha o que nós fizemos. Realmente, aquilo foi... Né? Marcos, eu vou ligar lá para a Granja e vou pedir o pagamento da propaganda, do marketing. Mas, então, mas aí, né, Tatiana, você vê, aí tem o outro lado da história, né? Tudo aquilo que nós construímos, né? O Fábio, o Tito, eu, né? Depois teve outros estagiários, né? Com a Juliana Reis, né? Que também era da UFRA, da engenharia, né? Engenharia química, que realmente é uma menina fantástica, muito boa. Nós tivemos um outro colaborador também, muito bom, que hoje, inclusive, trabalha no setor de venda de automóveis e imóveis, e foi o último, né, do nosso escritório, que ficou na Granja, né? Ele saiu há pouco tempo. A Granja, que eu queria falar rapidamente, né, que foi uma grande empresa brasileira, né, desse setor avícola, né, foi pioneira, era um benchmarking para as outras empresas, tinha realmente processos tudo organizado. Eu mesmo visitei vários clientes da Granja, né, para poder ajudar esses parceiros a montar programas da qualidade. O Fábio também viajou muito, o Tito muito também, né? Enfim. E o que aconteceu? Depois, por uma briga interna, né, de família, porque a Granja ela era de 4 famílias, né? E eu sei que teve uma briga interna, eu já tinha saído da Granja quando vim para Catalão, quando fiquei sabendo, né? Por uma briga interna, e hoje, pelo que eu sei, ela hoje está praticamente fragmentada, né? Perdeu muito do seu potencial avícola, né, de sua qualidade, perdeu inclusive a certificação ISO. Veja bem, um trabalho que deu um trabalho enorme na época, né? Ficamos praticamente 4 a 5 anos trabalhando na montagem desse processo, jogaram tudo no lixo, entendeu? A primeira crise que a empresa entrou, e que foi uma crise de diretoria, de acionista, né? Resolveram jogar fora tudo aquilo que foi feito, né? Então, está aí o resultado, né? Infelizmente, hoje, essa empresa que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nela, trabalhei quase 10 anos lá, né? É uma empresa que me ajudou muito, recebi muito treinamento caríssimo, né? Tenho realmente um grande sentimento, um grande amor por essa empresa, pelos seus fundadores, seus diretores principais, José Flávio, né, que era o nosso presidente na época. Eu tenho uma gratidão muito grande com ele, o Mauro também, que também era vice-presidente, né, depois foi para a presidência, enfim, né? Então, assim, mas eu lamento, né? Quando eu soube tudo isso, Tatiana, eu confesso, até hoje eu tenho sonhos, tá? Falo aqui com muita honestidade. Eu, de vez em quando, tenho sonhos conversando com o Mauro ou com o Zé Flávio, veja bem que absurdo, né? Tentando fazer com que a empresa retomasse aquele nível que ela teve. É sonho, mas isso significa a gratidão que eu tenho, né? Por essa empresa, foi a melhor empresa que eu trabalhei na minha vida, né? Você me deu Em uma 40... ideia. Você me deu uma Hã? ideia. Você me deu uma ideia. Aham. Você me deu uma ideia. Olha só. Você contou. Bom, antes de contar do trabalho na Granja, a gente estava falando sobre a questão de o bem que se faz, o mal que se faz. E Isso, todos os dois são lembrados, certo? isso. É muito fácil a gente se lembrar do mal que se faz, e às vezes o bem não é notícia na televisão, né? Raramente você vê, né, um movimento do bem. Às vezes, É quando verdade. vê, tem uma segunda intenção por detrás, enfim. É Né? Então, assim, é verdade. complicado. Mas quando a gente fala que a gente não precisa ser perfeito, você falou assim que você fez coisas boas e ruins, enfim, todo mundo faz coisas boas e ruins. Eu só acho assim que a gente não precisa pensar que a gente tem que ser perfeito e fazer tudo direitinho para fazer coisas boas. É Eu já verdade. vi, como eu atendo um público muito vasto, eu atendo cerca de... eu faço 120 atendimentos por mês, Muito em bom. média. E como eu atendo, isso só no individual, né? Ainda tem os grupos. Então, como eu tenho um fluxo de movimento muito grande, eu vejo as pessoas, às vezes, assim, elas acham que elas não são boas o suficientes, que elas têm algum pecado, alguma coisa assim, e por isso elas não fazem coisas boas.
Então, quando você confessa aqui que você já fez coisas boas e ruins, acho que você dá um exemplo, né? Que não é porque a gente faz uma coisa ruim que a gente vai deixar de fazer as outras boas. Né? Verdade. Não seria legal se você ficasse fazendo coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, nunca se desse a oportunidade, sabe, de experimentar o sabor de fazer uma coisa boa. Ou o sabor de um raio de sol. Né? É verdade. Um raio de sol. Realmente. E aí, outra coisa que você falou agora que me chamou bastante atenção, sobre como os conflitos, né, dentro de uma empresa, pode ser dentro de uma família, dentro de uma empresa, dentro de um governo, assim, os conflitos, como os conflitos são segregadores, né? Criam divisões e muitas vezes nessas divisões, nessas oposições, coisas muito importantes são perdidas. Então, como eu estava falando com você mais cedo, eu tenho uma proposta para esse canal. Minha proposta é, gente, vamos esquecer os lados. Não importa se é direita, se é esquerda, se é em cima, se é embaixo, não importa. Todos nós estamos no mesmo planeta Terra. A gente precisa começar a cuidar um dos outros. Né? E daí vem ser terapeuta. Né? Todo ser deveria ser terapeuta. Né? Tem essa vocação de cuidado do outro, de si e do outro. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento único na nossa história. Então, assim, eu, nos meus quase 60 anos de vida, nunca passei por isso. Né? Minha mãe provavelmente também não passou por isso, dessa forma, que é a pandemia do coronavírus. Isso, exatamente. Até então, Marcos, era assim, a gente pensava assim, o que é essencial na minha vida? Aí a gente pensava, eu preciso aproveitar minha juventude e ganhar dinheiro, né, porque eu preciso fazer minha vida agora, porque quando eu ficar mais velho, né, eu já tenho uma vida conquistada, né, uma segurança. Sim, isso realmente foi, digamos, uma coisa muito importante. Só que nós temos pessoas que a gente ama. É verdade. E às vezes eu fico pensando, né? Então, diante da pandemia, a gente não tem mais uma garantia da ilusão de vida longa, né? Qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Claro que isso já era verdade antes da pandemia, certo? Mas essa noção de que antigamente era assim, eu tenho muitos anos de vida porque eu sou jovem. Ou então, quando a gente envelhecia, a gente pensava assim, eu tenho saúde, então ainda tenho alguns anos de vida, né? E agora, você pode ser jovem, pode ser idoso, sabe? Pode ter saúde, pode não ter saúde, ninguém tem garantia, sabe? Qualquer um pode acontecer a qualquer momento. Então, isso faz a gente repensar o que a gente fez com as nossas relações. Então, se eu não conheço a família que você citou, não convivi com eles, mas eu vou deixar plantada aqui a ideia que vocês pensem, gente, será que vale a pena? Será que vale a pena a gente, sabe, a gente se desfazer de todos os laços, todos os vínculos, todas as relações, sabe? Então, assim, na minha história de vida, eu tive pessoas que me fizeram muito bem e tive pessoas que me fizeram muito mal. Então, assim, eu estou aberta para as pessoas que me fizeram muito bem. E para as pessoas que me fizeram muito mal, se alguém ficar em dúvida se me fez bem ou mal, eu digo assim, procure nos códigos, né, de justiça, né? Procure lá no código criminal se você encaixa em algum lugar. Então, se você se encaixa em algum lugar do código criminal, né, então realmente eu preferi ficar afastado. Mas se não se encaixa no código criminal, a gente pode pensar, né, no perdão, em pensar alguma coisa nesse sentido, porque eu também sou uma pessoa muito espiritualista, né, muito espiritual, e eu acredito que a gente leva dessa vida quantas pessoas a gente ganhou para Deus. Eu ouvi isso de uma amiga uma vez. É verdade. Ela falou assim, o que a gente leva dessa vida é quantas pessoas a gente ganhou para Deus. Né? Então, a gente não pode descartar facilmente as pessoas. Então, eu convido as pessoas que viveram conflitos, né, que pensem nisso,
sabe? Será que valeu a pena esse apartheid familiar? Sabe? Pense. Fica aí a dica. Muito bom, realmente. E você falando assim, me veio à mente agora um trecho, né, do livro Nosso Lar, do Chico, né? E nesse trecho, o André Luiz, né, que é o personagem do livro, né, principal, até tem o vídeo, tem filme, inclusive, muito bem feito, por sinal, né? Mas essa parte eu sempre lembro que ele ficou muito tempo numa região espiritual, né, que nós espíritas chamamos de umbral, né? E mesmo ele tendo sido médico, uma pessoa importante e tal, né, mas teve seus erros, né, como todo mundo tem, né? Então, e quando ele saiu do umbral, essa passagem é muito bonita, né? Vamos dizer assim, o mentor dele, né, o amigo espiritual dele, né, cuidador dele, vamos chamar assim, né, para ficar mais fácil, né, levou ele numa região e tinha muita gente, né? Se não estou enganado, acho que tinha umas 5.000 pessoas lá que falam no trecho, né? Aí ele olha para aquelas pessoas, né? E as pessoas estão olhando para ele. Aí ele pergunta, né, para o cuidador dele, né? Por que essas pessoas estão me olhando? Aí o cuidador fala assim para ele: essas pessoas foram aquelas que você, como médico, ajudou. Então você só não fez erros, você fez acertos. Por isso que agora você está numa condição melhor. Então, essas pessoas que estão, esse monte de gente, você atendeu e muitos você atendeu de graça. Né? Então, você foi um bom médico. Né? Então, eu acho bem isso, né, Tatiana, que você falou entre o bem e o mal, os erros e os acertos. Se nós fôssemos só acertos, não estávamos aqui. Eu não acredito, tá? Eu não acredito que o nosso mundo, o nosso planeta, né, a nossa terrinha, seja um mundo de anjos. Não acredito. Eu acho que o único anjo que teve aqui foi o Mestre Jesus, que veio, deu o seu exemplo, né, e voltou. O resto, eu acredito que são projetos de anjo, né? Então, mas eu vejo que é bem isso. Eu acho que a minha trajetória de vida, ela passou muito por esses pontos, né? Mas eu falo aqui com toda sinceridade, eu fui muito ajudado, entendeu? Essa ajuda que você falou com o Fábio, com você, né? Que é o caso de você, eu te conheci pelo Brahma Kumaris, né? Fui lá aprender um pouco de yoga lá com você, né? Você depois veio em catalão, né? Participar num domingo, né? Passamos o domingo todo junto nas Gofete, né? Vocês fazendo uma espécie de um workshop, né? Sobre alimentação natural, né? Vegetariana e as dinâmicas de yoga, né? Foi muito. Até hoje tem gente que teve aquele dia lá e de vez em quando fala comigo, né? Então, são contribuições, né? Eu acho que, e como você falou, né? Eu acho que de alguma forma a gente criou laços ali, né? Que eu até prefiro que sejam recriados. Eu acho que foram recriados, entendeu? Eu não acredito nesse negócio de acaso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que quando você encontra alguém que tem uma importância para você, é porque você já conhecia essa pessoa. Eu tenho essa crença, né? Eu acho que você, o Fábio, sua família, seus pais, né? Para mim, foi um reencontro, né? Que a vida, de alguma forma, achou um jeito, né? De fazer com que a gente se encontrasse, retomasse, né? Aquela amizade tão bonita, amizade tão boa, né? Que eu tive com vocês, né? Você, o Fábio, o Tito, né? Aquele pessoal todo que trabalhou com a gente na Goiás, na Granja Planalto, na época, né? Então, aprendi muito, entendeu? Eu falo com você eu aprendi o lado da espiritualidade, o lado da yoga, o lado da alimentação, o lado da disciplina, né? O lado da crença, né? E com o Fábio eu pude aprender um pouco, trabalhar com processos, com qualidade, com dedicação, com perfeição, com disciplina, né? Sabe, isso aí foi muito bom, entendeu? Eu até me lembro, inclusive, da a nossa véspera da primeira auditoria com a BSI, né? Pouca gente deve saber disso, né? O Fábio e o Tito, né? Eu estava mais na gerência, né? Acompanhando o trabalho deles, né? Correndo atrás dos recursos, mas quem estava com a mão na massa mesmo era o Fábio e o Tito, né? Para terminar os processos, os mapas de processos, né? Enfim, as auditorias internas, né? Fazendo todos os relatórios, né? E eu sei que era mais ou menos por volta de 8 horas da noite, né? E ainda o trabalho não tinha sido concluído e a auditoria seria no dia seguinte,
né? Mas o Fábio pifou, para não usar o termo que eu não concordo na psicologia de surto, mas foi um tipo de surto que ele teve por estafa, por esgotamento, porque ele tinha trabalhado demais, né? E como ele era e talvez seja ainda um perfeccionista, né? E isso exigiu muito dele. O Tito era mais tranquilo, né? Mais light, mas trabalhou muito também, mas o Fábio pifou. Aí o Tito falou, Marcos, vamos sair, nós estávamos na empresa, vamos aí num barzinho, num restaurante aí, né? Para te levar o Fábio, nós precisamos distrair um pouco o Fábio não está bem, né? E aí nós fomos lá num restaurante na João Naves, eu não lembro o restaurante, né? E ali a gente comeu lá um sanduíche, lá, alguma coisa assim, talvez uma, uma jantinha pequena, né? Tomamos lá um refrigerante, nem lembro se tomamos cerveja na época, né? Ficamos ali uma hora distraindo o Fábio, né? E aí voltamos, o Fábio foi para casa descansar. No dia seguinte de manhã, eu fui buscar a auditora inglesa, né? A senhora Pamela, no aeroporto. Ela veio, né? Eu acho que o pai do Tito, João Tito, né? Foi junto, porque ele era o nosso tradutor, né? Eu com meu inglês muito morolés, né? E eu sei que aí chegamos na granja, né? Ela fez auditoria, né? E eu sei que a gente passou na auditoria com 4 não conformidades leves. Isso é excelente resultado para uma empresa que teve, 1 ano e meio atrás, 200 não conformidades graves, gravíssimas, entendeu? Por falhas de tudo quanto é tipo, que foi feita na época pelos auditores da Fundação Cristiano Ottoni, né, da UFMG, né? E foi o que eles chamaram na época de banho de sangue, né? A diretoria ficou horrorizada com aquilo, ficaram profundamente decepcionada, né? Mas era a realidade, entendeu? Eles não maquiaram nada, mostraram tudo. Então, assim, nós tivemos 1 ano e meio para eliminar essas não conformidades, né? Que foi um trabalho gigantesco que teve a participação de praticamente todos os gerentes, todos os supervisores, todos os médicos veterinários, toda a equipe da Planalto se mobilizou. Essa é a verdade. A gente tem que dar esse mérito. Bacana. Bacana se Viu? contar isso, viu? Foi realmente memorável, viu, Tatiana? Essa provocação sua aí me fez lembrar isso que eu não contei nunca, isso aí nunca contei para ninguém, né? Então foi assim, a gente teve, né, uma felicidade imensa de todo esse trabalho, essa mobilização toda. Eu mesmo ia muito para as granjas, trabalhar com o pessoal nas granjas, né? A área de recrutamento e seleção estava na minha área, então eu tinha que participar dos recrutamentos e seleção de famílias que iam morar nas granjas, nas fazendas, né? E nós tivemos que criar um programa junto com o Senac de Uberlândia para alfabetizar as famílias analfabetas da granja, porque eles tinham que aprender a ler, não tinha jeito, né? Entendeu? Até um consultor antigo da Granja Planalto, que era professor titular da UFMG, né, de Belo Horizonte, ele falou para mim um dia, né? Falou, Marcos, você está maluco? Como é que você vai montar a ISO 9000 aqui com granjeiros analfabetos? Véio? Ele não sabe ler nada. Eu falei para ele, falei, olha, realmente, eles são analfabetos, mas nós podemos alfabetizá-lo. E é o que eu vou fazer. Entendeu? Pô! Rapaz, eu não acredito! Olha, você está com o espírito do meu projeto Conexão Essencial encarnado. Porque, olha só, eu vejo a sua emoção, estou aqui também me segurando para não chorar de emoção. Mas, gente, olha o que ele está contando, olha esse testemunho. Com boa vontade, certo? Por parte da empresa. Eu sei que você fez isso, mas você não comprou isso sozinho, alguém te autorizou, né? Então, assim, com a boa vontade das pessoas que estão trabalhando, com boa vontade dos empresários, a gente pode mudar a realidade do mundo. Gente, eu trabalho numa região que eu fiquei extremamente surpresa, porque a quantidade de pessoas analfabetas, eu não sabia que existia. Tem muita gente lá que não sabe ler, que eu atendo que não sabe ler.
eu tive que adaptar meu jeito de trabalhar para poder né, fazer dinâmicas de grupo com coisas que não precisam de leitura. Então, assim, quando você me conta que houve uma mobilização por parte de você e da sua equipe para tirar essas pessoas, né, da exclusão, porque eu acho assim, uma das coisas mais... Eu tenho tanto apreço pela leitura, eu tenho tanto apreço pelo estudo, pela escrita, e eu me comunico tanto através das palavras, que se eu não soubesse ler, isso para mim seria morte. Então, quando eu era criança, a minha bisavó, ela era analfabeta. A minha bisavó materna, né? Mãe da minha mãe. E ela era analfabeta. E eu, assim, desde criança, era muito curiosa com as letras, e assim que eu aprendi a ler, ela me pedia para ir até a casa dela. Eu era a única da família que fazia isso, que eu me lembro. Ela pegava livros de história que ela amava, e ela me dava para ler para ela. Eu ia lá da minha casa sozinha até a casa dela para ler histórias para ela, porque ela era analfabeta. Muito bonito, né? Então, assim, isso marcou a minha vida, sabe? Então, olha, gente, pessoas que às vezes não têm uma instrução regular que a gente tem, né, de leitura ou de tecnologia, né? Eu sou analfabete, sei pouco de tecnologia. Então, pessoas que não têm esse tipo de instrução podem ser pessoas valiosas na vida da gente, podem ser pessoas que vão fazer a diferença numa certificação de ISO 9000, né? A gratidão que alguém sente por você tirá-lo da exclusão, do abandono, né? A gratidão dessa pessoa, ela volta, sabe, na forma de produtividade, do empenho, do carinho, certo? Então, eu acabo de descobrir uma joia sua aqui. Então, assim, em nome dessas pessoas que eu não sei onde estão, mas com certeza eu sei que elas não te esqueceram, eu também quero te agradecer. Tá muito... Inclusive, Tatiana, essa emoção minha, na realidade, foi porque eu lembrei, porque nós tínhamos uma Kombi, né? Nós montamos esse programa com o pessoal nosso do RH e da assistência social, né? E eu quero lembrar aqui também que nós tivemos uma ajuda fantástica da equipe do RH, que foi a Kélia e a Eliane, e da assistência social através da Carmen, né? Essas três moças realmente carregaram o RH nas costas e o serviço social, sabe? E aí nós tínhamos uma Kombi que toda 2 ou 3 vezes por semana, né, ia para a fazenda, levava os professores, né, do Senac para alfabetizar o pessoal nas fazendas, né? Então, foi mais ou menos um ano e meio esse trabalho. E realmente foi foco. E o que eu emocionei foi que eu lembrei, quando terminou esse processo da alfabetização, né, uma funcionária da granja, né, de uma das granjas, escreveu uma cartinha para mim. Então, aquela cartinha é que me emocionou, entendeu? Porque é aquilo que você acabou de falar, né? Uma pessoa que era analfabeta e foi ensinado para ela, né? Foi alfabetizada, entendeu? Então, eu considero que o maior prêmio da Granja Planalto não foi o programa da qualidade, não foi ISO 9000, nem ISO 1.000.000. Foi essas pequenas ações como essa, né, de alfabetizar um grupo de pessoas que estavam nas granjas que eram analfabetos. Infelizmente, a nossa diretoria da época não entenderam isso, entendeu? E nem depois, né, como as consequências que teve, né, ultimamente, né? Porque se eles tivessem sim percebido isso que você percebeu agora, né, desse valor de uma pessoa ser alfabetizada, de escrever uma cartinha à mão, né, agradecendo pelo que a granja fez, né, por elas, para aprender a ler e escrever, não tem preço, Tatiana. Eu vejo, né, hoje, recordando aqueles momentos que eu vi naquela ocasião, né, são momentos históricos na vida da gente, sabe, que nunca vão se apagar, né? E eu acho que isso, sim, né, foi realmente muito importante. Esse trabalho, como falei, do Fábio e do Tito, para mim, né, tem um valor histórico, né, assim como os demais companheiros que participaram, do Ibrahim, que foi outro companheirão lá, né, e ajudou muito, né,
alguns estagiários, a Juliana, né? Enfim, teve outros companheiros que ajudaram a gente, né? E como esse, né, das moças das granjas serem alfabetizadas, né? Então, para mim, isso aí tem um valor que não dá nem... Não, hoje eu estava pensando o seguinte, Tatiana, um diploma de doutorado, que é o que eu tenho, né, que foi conquistado com muita dificuldade, né? Eu viajei para Goiânia toda semana. Era de ônibus, né? E às vezes, quando dava, sobrava um dinheirinho, pegava um transporte aqui, né? Um carro ou uma van, né? E a gente ia para lá de manhã cedo, né? Se levantava às 5 horas da manhã e voltava à tarde, né? E aí às 7 horas da noite eu ia para o Sezuc dar aula. Assim foi, né? Os 4 anos e meio do doutorado foi desse jeito, entendeu? Foi uma luta, não foi fácil. Teve muitos momentos que eu pensei em desistir, né? Mas acabei não desistindo, né? Mas eu vejo assim que eu estava pensando, como eu te falei, né? O doutorado, ele te dá um diploma, tá? Esse diploma, ele representa conhecimento que você adquiriu naqueles anos do doutorado, pesquisa, leitura, seminários, né? Trabalhos, né? Preparação da tese, até chegar no final e você defender a sua tese, ser aprovado, tudo bem. Isso aí chega em reconhecimento. Mas o doutorado, o mestrado, né, que eu fiz também, em engenharia de produção, não te ensina sabedoria. Sabe quem ensina sabedoria? Esse povo da granja aí que aprendeu a ler e escrever. Eles me ensinaram, que eles são sábios. Então, o que a gente vê até hoje, né, que muitos sábios são analfabetos. Muitos sábios são pessoas da zona rural, né? A pessoa que mora na fazenda, numa roça, entendeu? Que vive ali de $1 por dia, né? Como os acadêmicos gostam de falar, né? Entendeu? Recebe 40, 50, R$ 100 por mês, entendeu? Esse pessoal, como eu conheci alguns, eles são sábios, porque eles conseguem transformar uma pedra em ouro, sabe? Por Então, isso que eu... você falou uma coisa muito interessante. A Doterra, ela tem um programa chamado Healing Hands. E ela, através do trabalho, né, que é cultivar a terra com dignidade, ela consegue pegar as pessoas e fixar no seu local de origem. Né? Aí elas formam pequenas cooperativas e cultivam as plantas de onde são extraídos os óleos essenciais. Você falando aí, você me traz a sensação cada vez mais nítida de que eu acho que o futuro da humanidade não é migrar para os grandes centros urbanos. Eu acho que é para fazer o contrário. Eu acho que agora o futuro da humanidade é construir grandes centros rurais, e não mais assim, Isso. cidades de asfalto e prédios. Né? Eu acho que a gente está caminhando, não sei se vou ver isso na minha geração, ou se é daqui quantas gerações, não sei, mas eu acho que a gente está caminhando para esse momento do resgate, da fixação da pessoa no campo. Certo? E eu acredito muito que o valor do trabalhador rural ele vai ser muito melhor mais para frente, com esse resgate, né, do respeito à natureza e das formas de cultivo sustentáveis. E eu queria te agradecer muito pela sua participação, pelo seu depoimento. Queria encerrar com aquela poesia que você começou a ler para mim, do Tá. ser terapeuta. Então, tá bom, vamos lá então. Conta aí a poesia. Vou dedicar essa poesia que está no livro Afetividade, né? Ele está esgotado, esse livro, vou ver se eu consigo pelo menos mais um aí para mandar para você. Por Mas favor. então é dedicado a você, né? E a todos que tiverem a coragem de ver esse vídeo, né? né? São dois pequenos poemas com o mesmo título, Ser Terapeuta. Então, o primeiro fala assim: ser terapeuta, o ser que cuida de si e cuida do outro. Ser terapeuta é viver um pouco de todas as loucuras, das palavras e das emoções. E ser o louco mais saudável que a sanidade puder ser. Essa foi uma homenagem que eu fiz ao Roberto Crema, né, lá da Unipaz. A segunda
O ser terapeuta é o ser que aprende a amar. Ser terapeuta é ser um cuidador, é cuidar do que não é doente em nós. Cuidar do ser, da essência, e estamos aqui para aprender a amar. Então, essa foi uma homenagem que eu fiz ao Roberto Crema e ao Pierre Weil, né? E ao Leloup, né? O grande terapeuta francês, né? Que foi um dos fundadores da Unipaz, onde eu pude fazer muitos cursos, seminários, né? Em Uberlândia com eles, né? E depois em Belo Horizonte, né? Acho que você fez também, se não me engano, né? Então, eu acho que, e assim, eu sigo essa colocação que o Pierre Weil falou num dos seminários, que, na verdade, todos somos terapeutas, entendeu? Todos, né? A diferença é que uns não acreditam, outros não descobriram, né? E outros mataram, né, essa qualidade essencial, né, que é, primeiro, ser terapeuta de você mesmo, né, curar a você. Porque antes da gente querer curar o outro, essa arrogância que nós temos, né, de querer curar todo mundo, curar os outros, nós temos que nos curar. As nossas dores, né, que são infinitas, como você bem colocou, né, que você passou por isso. Né? Eu também passei recentemente outras dores também, que me afetaram demais também. Né? Então, esse processo, e lembrando que é uma poesia do famoso Drummond, né, onde ele cita, né, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Né? Então, eu acho que a gente tem que aprender com as nossas dores e não ficar jogando, né, a culpa nos outros porque eu estou sofrendo, tal, não, né? Então eu concordo com esse trecho do Drummond, né, que ele fala isso, que as dores são inevitáveis, né? Você sofreu muito, né? Eu sei disso. Né? O Fábio sofreu muito, sua família, a perda do seu pai, né? Enfim, eu também perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão João, né? Que foi o meu grande amigo, né? Companheiro, né? Falava a mesma língua que eu. Eu tenho um outro irmão, né? Que é o Edson, que é médico e professor na Unicamp, é um grande médico, um grande irmão também, né? Mas a minha aproximação maior era com o João, que eu conversava diariamente, né? Até quando em 2005, ele teve uma leucemia violenta, né? A gente pôde conversar um pouco por telefone, e quando eu cheguei no hospital, ele já estava na UTI entubado, né? O que me restou foi falar com ele, inconsciente. Né? Espero que ele tenha conseguido me ouvir. Né? Foram as minhas últimas palavras para ele. Então, né, Tatiana, eu vejo que isso que você trouxe hoje, esse resgate, né, da gente falar da gente, das nossas dores, das nossas superações, que eu acho que mais importante que dores e sofrimento é a superação. Conseguiu superar? Consegui, ótimo, maravilhoso. Então, dê graças a Deus. É isso. Obrigado a você, de coração, né, de muita gratidão. Leve ao Fábio meu grande e fraternal abraço, né? A esposa dele, a Renata, né? Acho que ele tem duas meninas, né? Se não me engano, né? Duas meninas. Maravilhoso, né? Isso aí. Então, manda meu abraço para todos eles, para a sua família, né? Que estão vivos, os que estão do outro lado da vida, né? Um forte abraço e, assim que possível, a gente vai retomando. Depois eu quero assistir essa gravação aí, porque realmente foi muito bom para mim, porque permitiu eu viajar no meu tempo, né? Você construiu uma estrada, um caminho, né? E eu pude voltar, né? Aí praticamente desde a minha infância, passando um pouco pela adolescência, né? Pelas formações acadêmicas, meu trabalho na Granja Planalto, né? A chegar aqui na Goiás Fert, do Senai, história do Senai, né? Tem outras histórias que não foi possível contar até a minha entrada aqui na universidade, né? Os 5 concursos que eu prestei para conseguir passar, né? Meus filhos me ajudaram muito, né, a conseguir vencer esses concursos, não foi fácil. Hoje estou lá, nós estamos aqui, infelizmente, em isolamento, né? Nós não estamos dando aula presencial, mas, de qualquer forma, foi um grande presente que eu tive também. Depois, numa outra oportunidade, a gente fala um pouco mais sobre isso. Muito obrigado, um forte abraço, com muito carinho para você e para toda a sua família. Muito obrigada, Marcos. Realmente foi assim, foi gratificante, né? Pessoal,
aqui embargada, né, nas emoções, eu vou deixar embaixo do vídeo, aqui, nas descrições, todas as instruções para a gente participar desses concursos de óleo essencial de raio de sol, né, Wild Orange, de livros do professor Dr. Marcos Bueno, né, da Academia Catalana de Letras. Isso, muito bom. E, Excelente. e a gente continua essa conversa vida fora. Enquanto houver vida, tem oportunidade para a gente conversar. O canal está aberto, literalmente. Assinem o Rapaz, canal, inscrevam-se no canal e clica no sininho para ativar as notificações. E aí, toda vez que eu colocar uma coisa bacana, e tem muita coisa que eu estou planejando, vocês vão poder receber. muito bom. Beijo. Obrigado. Beijão para você também. Obrigado. Coração. Coração, preciso agora acalmar o coração.